Nem tudo o que é real pode ser explicado. Bem-vindo ao Fragmentos da Realidade. Você já ouviu falar de pirâmides escondidas no fundo de um lago americano? Estruturas misteriosas, cobertas pelas águas, e que até hoje ninguém conseguiu explicar. Sim, eu estou falando das enigmáticas pirâmides submersas do Lago Rock, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Imagine mergulhar em um lago aparentemente comum e, de repente, se deparar com enormes blocos de pedra, alinhados em formas geométricas, lembrando pirâmides antigas. Essa é a visão que alguns mergulhadores afirmam ter tido. E foi a partir desses relatos que um dos maiores mistérios da arqueologia não resolvida começou a ganhar força. Os primeiros rumores surgiram ainda na década de 1930. Pescadores que passavam pela região relataram formas estranhas no fundo do lago, sombras que pareciam ser construções. Com o tempo, mergulhadores confirmaram. Existiam, sim, grandes estruturas com ângulos perfeitos demais para serem formadas apenas pela natureza. E é aí que a dúvida começa. Quem construiu isso? Ou será que nunca houve construção alguma e tudo não passa de uma ilusão criada pela mente diante do desconhecido? Os relatos mais detalhados descrevem pirâmides feitas de grandes blocos de pedra, encaixados de forma tão precisa que lembram a técnica usada em civilizações antigas, como os maias ou até mesmo os egípcios. Mas aqui estamos falando dos Estados Unidos. E não existe registro histórico de nada parecido naquela região. Alguns mergulhadores afirmaram ter visto marcas estranhas nas pedras, símbolos gravados semelhantes a runas ou até mesmo inscrições de rituais. E o detalhe mais inquietante, muitos relataram sentir uma energia diferente lá embaixo, uma pressão no corpo, uma sensação de estarem sendo observados mesmo mergulhados na escuridão silenciosa. E claro, quando um mistério como esse aparece, teorias não faltam. Alguns acreditam que as pirâmides do Lago Rock seriam os restos de uma civilização perdida, anterior a todas as que conhecemos. Outros dizem que foram construções de povos nativos que dominavam técnicas secretas de arquitetura, técnicas que nunca foram registradas pela história oficial. E há ainda quem defenda que elas não são apenas construções, mas sim locais de rituais, portais espirituais ou até pontos de contato com o sobrenatural. Mas as teorias mais ousadas vão ainda mais longe. Existem aqueles que acreditam que as pirâmides do Lago Rock seriam provas da presença extraterrestre na Terra. Seriam estruturas deixadas como bases ou marcos de observação, construções que desafiam tudo o que sabemos sobre o nosso passado. Por outro lado, os governos e autoridades nunca reconheceram oficialmente a existência dessas pirâmides. Sim, pesquisas foram feitas, sim, mergulhos foram autorizados, mas esses resultados desapareceram em silêncio. Nada foi revelado ao público. E isso só aumentou a desconfiança. Muitos pesquisadores independentes acreditam que há um encobrimento acontecendo, que o governo sabe exatamente o que existe no fundo do Lago Rock, mas prefere manter esse segredo longe da população. Afinal, qual seria o impacto se fosse confirmado que existe uma civilização inteira desconhecida, submersa no coração dos Estados Unidos? E os relatos mais perturbadores vêm justamente daqueles que se arriscaram demais. Existem histórias de mergulhadores que desapareceram misteriosamente após explorar as profundezas do lago. Seus equipamentos foram encontrados intactos, mas os corpos nunca foram encontrados. As mortes foram classificadas como acidentes, mas familiares afirmam que eles haviam descoberto algo importante pouco antes de sumir, sem deixar rastro. Outros relatos falam de aparições de luzes estranhas dentro da água e sons metálicos ecoando no fundo do lago, como se houvesse algo se movendo lá embaixo. Seria apenas imaginação? Ou provas de que existe uma tecnologia muito além do que conhecemos, escondida sob as águas? E o mais enigmático de tudo é que ninguém parece disposto a investigar a fundo. O lago continua lá, as estruturas permanecem encobertas pela água e as perguntas seguem sem resposta. Até hoje não sabemos o que realmente repousa nas profundezas do Lago Rock. Para alguns, tudo não passa de formações rochosas incomuns. Para outros, é a prova de que nossa história é muito mais antiga, complexa e misteriosa do que imaginamos. A grande questão é, por que tantos relatos coincidem? Por que tantos mergulhadores afirmam ter visto a mesma coisa? E por que aqueles que parecem descobrir demais, simplesmente desaparecem? O certo é que enquanto ninguém revelar toda a verdade, o Lago Rock continuará guardião de um segredo ancestral. Um segredo que desafia a ciência, que intriga pesquisadores e que desperta o medo e a curiosidade em todos que ouvem essa história. E você? Acredita que existe uma civilização perdida abaixo das águas? Ou que tudo não passa de um mito alimentado por teorias da conspiração? Deixe sua opinião
e mergulhe comigo nesse mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver.